Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um vídeo e vamos aqui de pré-jogo, né? Daqui a pouco, 4 da tarde, tem Bahia e Vasco pelo Campeonato Brasileiro Série B, um jogo importantíssimo para as duas equipes, confronto direto, né? Visando aí o acesso para a Série A de 2023. Então a gente vai falar muito aqui sobre essa partida, o Vasco que tem mudanças importantes na sua escalação, vamos falar muito também sobre o Bahia, nosso adversário, expectativa hoje de estádio lotado, né? Todos os ingressos foram vendidos, tanto para a torcida do Bahia como para a torcida do Vasco. A torcida do Bahia promete uma grande festa, promete pressionar muito a equipe do Vasco e vamos ver como o Vasco vai se sair nesse desafio, né? Então tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você. Deixa aquele like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, vai rodar a vinheta e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E bom, você que quer fazer uma fezinha no jogo de hoje, vem aqui no comentário fixado que tem o link da Bet7k. A Bet7k te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Então, vem aqui no comentário fixado, você pode fazer uma fezinha nesse jogo do Vasco ou em qualquer outro jogo do dia. Pode ser de Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Campeonato Inglês, Campeonato Alemão, enfim. Qualquer partida de futebol você encontra lá na Bet7k para você fazer a sua aposta esportiva, beleza? Quer ganhar um bônus de até R$ 1.200? O link está aqui no comentário fixado. A Bet7k é parceira do canal Machão da Gama. Enfim, meus amigos, quem aí tá ansioso para esse jogo de hoje? Eu confesso que estou bastante ansioso, cara. É um jogo muito importante para as pretensões do Vasco no campeonato. O Vasco hoje pode ir do céu ao inferno. Se o Vasco vence essa partida, cara, o Vasco coloca um pé na Série A do ano que vem. O Vasco vai ficar numa situação bem confortável, vai assumir a vice-liderança, vai abrir 7 pontos para o quinto colocado, tendo um confronto em casa na próxima rodada contra um time que está na zona do rebaixamento. Então um jogo bem possível que o Vasco vai conseguir uma vitória, né? Então assim, o Vasco vencendo hoje vai colocar um pé na Série A do ano que vem. Por outro lado, sem contar a confiança, né? Se o Vasco vence o Bahia fora de casa, vai ser importante demais para recuperar a confiança do torcedor, né? Que está bastante desconfiado desse time, e recuperar a confiança também dos jogadores, né? Que a gente vê que o Vasco não tem mais aquela mesma confiança que tinha no primeiro turno. Então uma vitória hoje seria fundamental. Por outro lado, uma derrota, meu amigo, ligaria o sinal de alerta, o sinal que já está ligado, né? O sinal que já está ligado é ficar piscando em desespero, porque o Vasco está vendo ali os adversários se aproximarem, né? O Sport está a 5 pontos do Vasco, o Londrina a 4 pontos. Eu acho que nesse momento é mais preocupante o Sport do que o Londrina. Eu não vejo o Londrina com força para brigar até o final. O Sport, por ter mais camisa, mais torcida, mais tradição no futebol e também um melhor time, eu acho que o Sport tem mais condições de chegar mais firme nessa briga. Então, cara, hoje, para matar o mal pela raiz, cara, uma vitória colocaria o Vasco praticamente na Série A do ano que vem, abrindo 7 pontos e depois tendo aí um confronto em casa contra o Guarani, onde o Vasco teria, né, grandes possibilidades de vencer. Cara, o grande problema é que o desempenho do Vasco fora de casa é um verdadeiro filme de terror, né? O Vasco muito, mas muito, muito mal quando joga como visitante. Nos últimos 10 jogos do Vasco como visitante nessa Série B, o Vasco teve 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Então é um desempenho muito ruim do time do Vasco, né, fora de casa. Fez 8 gols e sofreu 14. Cara, o Vasco perdeu jogos inacreditáveis fora de casa, né? Contra o Vila Nova, que era o lanterna naquele momento, tinha uma vitória no turno inteiro. O Vasco encarou o Vila Nova ali na estreia do segundo turno, né, e foi derrotado. O Vasco perdeu para o Sampaio Corrêa. Se bem que o Sampaio, jogando lá no Maranhão, o Sampaio tem conseguido vencer os seus jogos, mas contra a Ponte Preta também, que é um time da parte inferior, o Vasco não conseguiu vencer. O Novo Horizontino, cara, fora de casa, realmente, o desempenho do time do Vasco é um filme de terror. Último jogo contra o CSA, que também é um time que briga na parte de baixo, o Vasco foi completamente dominado, né, pela equipe do CSA. Então, assim, a gente espera que hoje o Vasco tenha uma postura diferente fora de casa, né? Que o Vasco tenha, nesses 10 dias, conseguido, né, acordar para o campeonato, acordar para a vida, entender a importância dessa partida contra o Bahia.
Enfim, a gente vai passar aqui daqui a pouquinho nas escalações, né, as prováveis escalações de Vasco e Bahia, mas hoje é um jogo histórico também para o Vasco, por ser o primeiro jogo oficial da Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol. Foi registrado, né, na CBF e na FERJ durante a semana, e o Vasco joga hoje pela primeira vez como Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol. Cara, é claro que na prática não muda absolutamente nada, né? O time é o mesmo time montado pela associação, o mesmo time que vem jogando aí desde o início da temporada. Só muda mesmo o CNPJ nesse momento, né? Mas de toda forma é um momento histórico aí para o Vasco, né? Sendo hoje o primeiro jogo da Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol. Tomara que comece, né, com o pé direito aí, que comece com uma vitória. Bom, a partida de hoje será transmitida pela Globo para 15 estados aí da federação. Também terá transmissão do Sport TV e Premier. E o Vasco tem algumas novidades, né? 2 novidades na lista de relacionados. Aliás, a gente pode dizer 3 novidades, né, na lista de relacionados. O Quinteiro voltando e o Marlon Gomes também. Marlon Gomes relacionado aí depois da lesão que ele sofreu contra a Tombense. E o Quinteiro após cumprir suspensão contra o CSA. E a outra novidade foi a ausência do Raniel, né? O Raniel, por conta aí de um problema na coxa, não viajou e está vetado para essa partida contra o Bahia. Vamos aqui dar uma olhadinha nas escalações de Vasco e Bahia, mas antes, rapidinho, eu vou falar da arbitragem. Quem apita o jogo de hoje é o Rafael Claus, árbitro FIFA de São Paulo, né? Que é tido por muitos como o melhor árbitro do futebol brasileiro no momento. No árbitro de vídeo teremos Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, que eu confesso que não conheço o Pablo Ramon. O Rafael Claus é árbitro FIFA, conhecidíssimo aí de todo mundo, né? Tá sempre apitando grandes jogos. Enfim, vamos começar falando aqui do Bahia, o nosso adversário. O Bahia vem de um empate amargo fora de casa, né? Empatou em 1-1 contra o Londrina, sofrendo um gol no último lance, né? O Bahia sofreu um gol aos 50 do segundo tempo, numa falha clamorosa do Danilo Fernandes, com o zagueiro do Bahia, que cedeu um escanteio e acabou ali cedendo o empate, né? O Bahia está na segunda colocação, tem 44 pontos, e nesse jogo contra o Vasco, a equipe baiana quer abrir uma vantagem para o quinto colocado e também para o Vasco, né? Se o Bahia vence, abre 5 pontos de vantagem para o Vasco e 9 pontos de vantagem para o quinto colocado. Para o jogo de hoje, o Bahia tem praticamente todo o seu elenco à disposição, né? Então o Anderson Moreira pôde escalar ali o que ele tem de melhor para essa partida. O provável time do Bahia para o jogo de logo mais é o seguinte: Danilo Fernandes no gol, Marcinho, Inácio Luiz Otávio e Matheus Bahia, Rezende, Mugni, Patrick de Luca e Daniel, e na frente Jacaré e Matheus Davó. Essa é a provável equipe do Bahia que encara o Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, meu amigo, como que vem o gigante da colina para essa partida? O Vasco teve 10 dias, né, para se preparar para esse confronto de domingo, e é provável que Emílio Faro faça mudanças no time que começa jogando. A principal mudança deve ser no posicionamento de Alex Teixeira, que vinha sendo escalado como ponta esquerda fora de posição e sofrendo muitas críticas, né, por estar jogando fora de posição. Então as críticas iam em cima das atuações do Teixeira e também em cima do Emílio Faro, que estava escalando o jogador fora de posição. O jogador ainda não rendeu o esperado, né, dentro dos seus 4 jogos, e a tendência é que ele seja deslocado para o centro do ataque ali, jogando na vaga do Raniel, que não viajou com a delegação para Salvador. Na zaga, a principal mudança é a volta do Quinteiro, que cumpriu suspensão, né, na partida contra o CSA. Marlon Gomes, que não jogou contra o CSA também por conta de uma lesão, apesar de ter sido relacionado, não deve começar como titular, deve começar no banco de reservas e ficar como opção para o segundo tempo, porque ainda não tem condições de jogar os 90 minutos. Dito tudo isso, a escalação do Vasco hoje deve ser a seguinte: Thiago Rodrigues no gol, Matheus Ribeiro na direita, meu Deus do céu, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Yuri Lara, Andrei Santos e Nenê, Figueiredo, Gabriel Peck ou Bruno Tubarão, a gente tem uma dúvida ali em quem vai jogar ali pela ponta esquerda, e Alex Teixeira pelo meio centralizado. Deve ser essa, né, a escalação do Vasco para logo mais. Vamos aqui de palpite para esse jogo, meu amigo. Eu confesso que eu estou preocupado, é um jogo que me desperta preocupação, esse de hoje. O ideal é uma vitória do Vasco, mas se o Vasco voltar com um pontinho de Salvador também não é nada mal. Depois tem um jogo em São Januário que o Vasco tem condições de vencer o Guarani. Mas vamos aqui, 1-0 sofrido, podia ser, hein? 1-0 sofrido, gol do Alex Teixeira, para lavar a alma.
para garantir esses 3 pontos e dar um passo importante aí rumo à primeira divisão? 1-0 é meu palpite. Quero seu palpite aqui nos comentários. Tamo junto? Eu volto depois do jogo para falar mais sobre a partida, né? Dando ali a minha opinião sobre tudo que aconteceu no jogo e, se Deus quiser, com a vitória do Vasco. Tamo junto? Um abraço, saudações, até a próxima.